Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero tratar contigo a questão dos bloqueios que a gente tem. Esses bloqueios que nos impedem de a gente avançar ou de encerrar algum ciclo, iniciar um novo. Nesses mais de 20 anos de experiência na área jurídica, seja como estagiário do Fórum, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, Justiça do Trabalho, estágio também em empresa privada no ramo têxtil aqui de Blumenau. E nesses mais de 15 anos de advocacia, eu cheguei à conclusão de que os problemas, os conflitos existentes, eles estão relacionados à nossa infância, aqueles bloqueios e traumas que, sem querer, foram nos implantados lá na infância. Eu dou um exemplo, num divórcio. No divórcio existe um patrimônio, uma casa, o casal se decide se divorciar. Isso já está definido como é que funciona a questão da partilha do bem. Mas os casais ficam litigando por anos, por questões emotivas, emocionais, e questões que não estão nem relacionadas ao próprio casal, mas sim aqueles traumas e bloqueios que a gente tem que foram implantados na infância. E esses bloqueios e traumas, na maioria das vezes, é culpa do nosso pai. Não é nem da mãe. A mãe é aquela acolhedora, o pai é o general, o pai é que dá o rumo da família, que determina, enfim, que é o rei. Como é que funciona um reino? É o rei que dá as diretrizes. Tanto é que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo é a mãe, Filho são os filhos dos irmãos e o Deus é o Pai. Aquele pai que foi super protetor na nossa infância, que não deixava a gente fazer nada, não deixava a gente se molhar na chuva, enfim, protegeu super a gente. Quando a gente atinge a fase adulta, a gente acaba sendo um adulto sem atitude, sem vontade de seguir em frente, muito dependente de tudo. E também tem aquele, ao contrário, aquele pai ausente, o pai que nunca estava presente, que deixou o filho à mercê. Cresce também um adulto carente, carente de presença. E muitas vezes ele acaba buscando querendo suprir essa carência que teve da infância no marido, no namorado, no amigo, ou num parente, ou no time, ou num político. Isso acaba frustrando a gente. Os problemas que surgem, eles não são resolvidos, não é por questão jurídica. Isso é uma conclusão que eu estou chegando depois de muito tempo estudando, lendo, tendo meu laboratório, essa prática diária, o cotidiano, ele nos mostra que questões jurídicas são facilmente resolvidas. Se tem um divórcio e tem uma casa, está muito fácil. O regime que foi escolhido, a maneira que a casa foi adquirida, muito fácil de se partilhar. Mas às vezes as pessoas ficam litigando por anos. E justamente por quê? Por causa daquele bloqueio, daquele trauma que foi construído na infância. A gente não tem como mudar nosso passado, mas a gente tem como ressignificar. Então a importância da gente descobrir qual é o bloqueio que impede a gente de seguir adiante, de fechar um ciclo e iniciar um novo. A nossa vida ela é feita de ciclos. E a gente sempre tem que saber disso. Para a gente ir para o próximo nível, a gente tem que se desapegar do nível anterior. E o passado ele influi diretamente no nosso presente e no nosso comportamento, a maneira que a gente age diante dos problemas. Tem aquele adulto que é vitimista demais, que é muito reclamão, porque lá na infância dele, ele não pôde se expressar livremente. Teve aquele pai, a mãe que segura o choro, não chora, não se suja, não faz isso, não anda, fica quieto. É bem interessante que quando a gente é neném, nasce, os pais querem o tempo inteiro, que eu quero que meu filho fale, fala e fica estimulando. Quando a criança começa a falar, que ela descobre, é aquele falatório sem parar. E daí o que acontece? Fica quieto, meu filho, mas não para de falar. E fica com enfim, aquela opressão em cima da criança. Depois a criança vira um adolescente, começa aquele momento de introspecção, de querer achar a sua tribo, de se descobrir, e daí começa a cobrança dos pais. Mas esse meu filho não fala, o que ele tem? Por que me abre, meu filho? É uma contradição o tempo todo. A gente querendo controlar as situações, a gente não tem controle. O único que controla tudo é Deus. E a gente tem que colocar na mão de Deus as situações e deixar a vida. Os filhos, eles são feitos para o mundo, eles não são nossos. A gente tem que dar liberdade para eles descobrirem. A criança joga um objeto quando está sentadinha na cadeira pro chão, o pai vai lá, não, joga isso, a criança está descobrindo, cai, faz barulho. E isso afeta na vida adulta.
Os adultos são crianças que não se descobriram ainda muitas vezes. Não todos, é claro, tem pessoas que são muito bem resolvidas, mas tem pessoas que, por um simples falta de um bom dia, que o porteiro do prédio não te respondeu, a pessoa leva aquilo por dia inteiro e fica magoada para a semana toda. Não faz sentido nenhum, gente. Isso não faz sentido. Isso é bloqueio que a gente teve lá na infância. Aquela ausência, a carência da presença paterna, hoje em dia faz que a gente queira ser, que todo mundo jogue tapete vermelho pra gente, que todo mundo esteja sorrindo o tempo todo, e a vida não é assim, a gente tem que seguir. A nossa felicidade, a nossa alegria, ela não pode depender do nosso cônjuge, dos nossos filhos, do nosso patrão, dos nossos empregados, do nosso vizinho, do governante, do nosso time. A gente tem uma identidade, é uma identidade delusória, gente. É como se a gente estivesse num sonho. Um sonho parece muito real, a gente sofre, fica feliz quando a gente acorda, não passou de um sonho. E quando a gente está acordado é a mesma coisa. São realidades construídas de acordo com as nossas experiências de vida, com os nossos, enfim, com as nossas experiências, com tudo aquilo que a gente teve contato. E muito é ligado à questão da paternidade. É por isso que a gente tem que ressignificar o passado. Aquela mágoa que a gente tem, ou aquele apego infinito pelos pais, a gente tem que romper com isso para a gente subir para o próximo nível. E assim a gente vai conseguir transitar de uma maneira muito mais tranquila na vida. A minha dica então é que você descubra quais são os bloqueios que estão impedindo de você subir para o próximo nível. Foi aquele excesso de zelo ou foi a falta? Porque tudo que é extremo ela acaba prejudicando. Aquele super protetor podou, não deixa fazer nada, não, vem cá, eu corto para ti a comida, te dou na boca, não faz isso, não faz aquilo, não pega chuva, porque brigou com meu filho, ou aquele que dá o total abandono. Esses extremos, eles acabam criando bloqueios que atingem diretamente a nossa fase adulta. Por isso, eu te convido a fazer uma reflexão e ver quais são os bloqueios que estão impedindo você de prosperar. E a prosperidade não digo que é só financeira, porque nesse tempo de advocacia que eu tenho, mais de 15 anos, e fora as experiências em fóruns, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, empresas privadas, a questão jurídica ela é facilmente resolvida, gente. E a dica que eu digo, se você tiver um litígio, alguma coisa, você componha diretamente com a parte, não deixe que um terceiro decida por você. Porque quando as partes compõem o litígio, uma cede de um lado, outra do outro, elas acabam se libertando e uma libertando a outra. Mas quando depende de um canetaço, às vezes não agrada nenhuma das partes. E aquela mágoa, aquele rancor, ela vai se arrastando pro resto da vida. Portanto, fica a dica, gente. Descubra quais são os teus bloqueios. Perdoa o teu passado. Desapega do futuro e segue teu dia presente. Atenção plena nos ambientes, nos lugares onde você transita. Olha para quem está do teu lado. O melhor lugar do mundo é aquele que a gente está. Reflita muito isso, que o que está impedindo de você de prosperar são os bloqueios que foram criados na infância. E essa prosperidade que eu falo não é só financeira, porque eu tenho vários clientes, amigos, enfim, que são super prósperos financeiramente, mas emocionalmente tem um vazio, não consegue se resolver, se aceitar, começa a tomar medicação tarja preta, não tem sentido nenhum. Tem milionários estourando os miolos, se jogando em cima de prédio, desistindo da vida. Sendo que isso é uma questão mental que está diretamente ligada aos bloqueios que foram causados na nossa infância. Forte abraço, gente. Procura PNL, Programação Neurolinguística. Estuda isso, desenvolvimento pessoal. A cada dia a gente tenta melhorar e tentar descobrir qual é o bloqueio que está impedindo a gente de prosperar. Essa prosperidade é a gente ser pleno naquilo que a gente faz. A gente não precisa estar o tempo inteiro explodindo de alegria. A felicidade ela não está ligada só com alegria. A felicidade ela também está presente naqueles momentos, até no momento de luto a gente pode ser feliz. A gente fica pleno, a gente deseja muita luz para a passagem daquele nosso ente querido, mas a gente não fica desesperado quando a gente é feliz, quando a gente está completo. Mesma coisa quando a gente está em situações super agradáveis. A gente não precisa estar irradiante o tempo todo. A felicidade ela está nas pequenas coisas, está no silêncio.
E a gente consegue descobrir essa felicidade quando a gente ressignifica nosso passado. Eu estou buscando isso a cada dia, a melhorar, a tirar meus traumas, a ansiedade, os medos que surgem na gente, porque isso é tudo uma questão mental. Vou me despedir, um forte abraço, um beijo, até a próxima.